Então, hoje, nós vamos, então, finalizar a aula do arianismo e começar uma outra heresia chamada nestorianismo. Observar que até o século IV, e século V também, podemos colocar o século V, nós não tínhamos as doutrinas da igreja ainda definidas em relação a Jesus Cristo, em relação à Trindade, em relação a Maria. Nada dessas doutrinas existiam oficialmente. Os teólogos, que nós chamamos aí de santos padres, cada um tinha aí a sua compreensão do que, por exemplo, era a Trindade. A primeira vez que o termo Trindade vai aparecer, pelo menos por escrito, que nós conhecemos, foi com Tertuliano, no ano 200. Mas nós não sabíamos, muitos teólogos, não, muitos teólogos, a igreja como um todo, seja a igreja romana, seja a igreja oriental, não tinha ainda fechado uma doutrina dizendo o que era o Pai, o que era o Filho, o que era o Espírito Santo. E muito menos sobre a pessoa de Jesus. Como é que se dá essa relação do homem com Deus em Jesus? Não se tinha isso claro. E Maria? Maria é a mãe de Deus? Ela é mãe só do homem Jesus? Como é que isso funcionava? Então, cada teólogo de cada região tinha a sua compreensão, mas não era uma doutrina oficial. Esse é o primeiro ponto que nós temos que ter clareza, tá? Então, não se tinha uma doutrina oficial sobre isso. Segundo, existiam duas grandes escolas, falei para vocês semana retrasada sobre isso. Uma escola chamada Escola de Antioquia, é uma escola teológica. Escola de Antioquia, fundador dela foi o Luciano de Samosata, basicamente, né, ele foi o grande nome, também conhecido como Luciano de Antioquia. E existia a Escola de Alexandria, né, que tinha em Alexandre, Cirilo, e principalmente no maior teólogo do mundo alexandrino, Orígenes, os seus grandes expoentes. Então, essas escolas, cada uma dessas escolas, criavam o seu teólogo, criava a sua compreensão acerca da Trindade, acerca de Jesus e acerca também de Maria, principalmente em relação a Jesus. A escola de Antioquia, ela era uma escola que valorizava muito a questão histórica, o contexto histórico na interpretação bíblica. Então, elas tentavam ver mais os aspectos humanos de Jesus. Já a escola de Alexandria, ela, dentro da questão bíblica, ela era uma escola de mais alegoria e tentava trazer mais os aspectos divinos de Jesus na interpretação. Então, todas as heresias, que nós vamos chamar de heresias depois dos concílios, ou eles estão ligados à escola de Antioquia, ou eles estão ligados à escola de Alexandria. Tá? Isso são pontos importantes. Terceiro ponto importante é que existiam no plural, porque não era só de uma escola contra outra, mas de uma escola contra várias, existiam rivalidades entre os principais patriarcados da época. Quais eram os patriarcados? O de Roma, que geralmente servia como mediador, porque isso é importante falar, Roma tinha uma visão, vamos dizer, prioritária, porque Roma estava enterrado São Pedro e São Paulo, mas a Roma era a primeira igreja na questão moral, não jurídica, isso que é bom falar nesse momento, tá? Todos os outros patriarcados reconheciam em Roma uma, vamos dizer, predominância no aspecto moral, tá? No aspecto moral, não jurídico. Então, os outros patriarcados sempre ficavam, vamos dizer assim, degladiando para ver quem seria a segunda grande igreja do mundo. Roma é a primeira, quem seria a segunda? Então, as escolas, a escola de Antioquia era completamente contrário à escola de Alexandria. Então, os dois patriarcados eram rivais. Então, aquilo que se pregava em Alexandria, Antioquia não aceitava. Então, se Alexandria fizesse um discurso de um Cristo mais divino, os teólogos de Alexandria rebatiam, chamavam isso de heresia, e vice-versa. E Constantinopla, normalmente Constantinopla se aliava a Antioquia
e não Alexandria. Então, Constantinopla tentava sempre buscar apoio na escola de Antioquia. Por quê? Porque a Constantinopla era uma grande rival também de Alexandria. Então, nós tínhamos isso aí. E a escola de Jerusalém? A escola de Jerusalém, ela praticamente não se manifestava muito, mas ela estava geralmente do lado de Antioquia pela proximidade. Pela proximidade. Esses eram os grandes patriarcados. Podemos resumir dizendo o seguinte, que atrás das heresias, por trás de cada heresias, além das escolas teológicas, nós temos uma grande rivalidade dos patriarcados. Os patriarcados que querem ser o segundo ou o segundo patriarcado de importância, tá? Isso que nós vamos ver nessa aula de hoje. Isso é um ponto importante. Na aula retrasada, porque na semana passada a gente não teve, o nosso amigo Mauro que grava as aulas não pôde, na aula passada, retrasada, nós vimos aí um pouco do arianismo, que está ligado à escola de Antioquia. O Ario foi discípulo do Luciano de Antioquia, tá? Então, o Ario, ele foi discípulo do Luciano, fundador da escola de Antioquia. E o Ario, nas suas reflexões, a partir dessa escola, chegou à conclusão de que a segunda pessoa da Trindade. Deixa eu ver quem é que está querendo entrar aqui. O Rafael, peraí. Então, o Ario chegou à conclusão que a segunda pessoa da Trindade era uma criatura de Deus, não era Deus como Deus, tá? Então, para o Ario, o Verbo, o Logos, que é o Jesus Cristo, era a criatura mais sublime criada por Deus. Porque Deus, que é o único não criado, Deus Pai, é o único não criado, segundo o Ario, tá? Segundo o Ario. Deus Pai, o único não criado, ele não podia criar, porque ele é imutável. Então, na eternidade, ele gerou, tá, Jesus Cristo. Desculpa, ele criou Jesus Cristo, o Verbo, não Jesus Cristo, o Verbo, o Logos, para ser intermediário entre ele e a criação. Nós temos muito aqui do neoplatonismo também, tá? O neoplatonismo trabalha muito essas ideias também da tríade. Então, o Verbo seria a segunda pessoa, mas é a primeira criatura de Deus. Portanto, o Verbo não era Deus em relação a Deus. O Filho não era Deus em relação ao Pai. Porque se ele é filho, segundo o Ario, teve um momento na história que ele não era, que ele nasceu. Então, se ele nasceu, ele não é eterno, como o Pai é eterno. Só que, em relação a todas as outras criaturas, o Verbo é Deus, porque foi o Verbo que criou o resto, criou o mundo. O Verbo, a segunda pessoa da Trindade, criou todas as coisas. Não foi o Pai que criou. O Pai criou através do Verbo. Então, o Verbo vai criar todas as criaturas, todos os animais, o mundo e nós. Em relação a nós, portanto, o Verbo, Jesus, ele é Deus. Mas em relação ao Pai, ele não é Deus, ele é uma criatura sublime, tá? Quem defendia isso era o Ario. Já ele baseou-se aí nas Escrituras, onde ele pega lá João 14, 28, fala que o Pai é maior do que eu. Ele pegou na doxologia da igreja, que rezava apenas para o Pai, não para o Filho e o Espírito Santo. E então, ele, não só ele, mas alguns expoentes do mundo oriental, como Eusébio de Cesareia, que era aí amigo pessoal do Constantino, biógrafo do Constantino, Eusébio de Nicomédia, também da corte do Constantino, um bispo importantíssimo, dentre outros que eram arianos, né? Então, que era da escola aí de Antioquia. Essa heresia, vocês viram na última aula que eu dei, essa heresia ela ganhou corpo de tal forma que dividiu o Império Romano religiosamente em dois grupos, o grupo do arianismo e o grupo contrário ao Ario. Isso chegou, então, ao imperador Constantino, que convoca o primeiro concílio da igreja. Esse concílio aconteceu na cidade de Niceia, que é só o resumo da aula passada, tá?
Esse concílio aconteceu na cidade de Nicéia em 325, e lá o grupo do Ário saiu derrotado. O arianismo passou então a ser titulado, né, como heresia, recebeu o título de heresia. O Ário e o grupo dele que não assinaram esse concílio, vamos dizer assim, os cânones desse concílio, esses foram então para o exílio, não podiam retornar para a sua diocese. Tá? E assim terminou o concílio de Nicéia, com a condenação do Ário, dos bispos alinhados a ele, que foram poucos, tá? Alinhados a ele, e a vitória, então, do que hoje é conhecido como hoje, tá? Naquela época não se tinha essa discussão. Hoje é conhecido como ortodoxia, conhecimento correto, que foi aí, principalmente, que teve como grande representante, na época do concílio, ele era diácono, depois ele se tornou patriarca de Alexandria, chamado aí Atanásio. O Atanásio, então, foi o grande vitorioso nessa discussão. Naquele momento do concílio, apenas um diácono, mas depois se tornou patriarca de Constantinopla, de Alexandria, melhor dizendo. Veja bem as rivalidades das escolas. Então, podemos dizer que no concílio de Nicéia, a escola de Alexandria, ela saiu vitoriosa em relação à escola de Antioquia, tá? Muito bem. O Constantino, ainda em vida, foi convencido por pessoas próximas a ele, principalmente a sua irmã Constança. Constança era irmã do Constantino e muito amiga do Eusébio de Cesareia, do Eusébio de Nicomédia, que eram arianos. Convencem a irmã que o Constantino agiu de forma errada no concílio. O Ário foi chamado de volta do exílio. Aqueles que ganharam no concílio de Nicéia foram exilados, dentre eles Atanásio. Atanásio vai ser depois exilado várias vezes, ele é chamado de campeão da fé por isso, tá? Vai ser exilado muitas vezes. Então, aqueles que venceram no concílio, depois que a irmã Constança convence o Constantino que ele agiu errado, volta então aqueles que foram exilados e é mandado para o exílio aqueles que venceram no concílio de Nicéia. Constantino morre, 337, os filhos dele, então, vão assumir o império, e o interessante é que os filhos assumem o arianismo como religião oficial. Então, todos os filhos dele vão assumir, né, uma espécie de semi-arianismo. Não vou explicar o que é isso, mas é uma coisa muito próxima do arianismo. E durante 60 anos, o Império Romano foi, portanto, ariano. Para quem já estudou história, sabe que, inclusive, alguns grupos de germânicos, de bárbaros que estão invadindo o Império, vão se aderir primeiro a esse arianismo. Quase todos os germânicos, quando entram no Império, eles vão ser arianos, vão ser convertidos ao arianismo, porque é um período que eles estão invadindo e que o arianismo se tornou religião oficial. Com exceção dos francos, em que a Igreja Católica vai se associar para converter esses germânicos ao catolicismo chamado ortodoxo. Isso é um ponto importante aqui na reflexão. Depois, em 381, um imperador chamado Teodósio, esse ortodoxo, não ariano, ele já vivia em Alexandria, em Constantinopla. A escola de Constantinopla, já falei para vocês que ela é aliada à Antioquia, portanto, vê de forma diferente a concepção de Cristo, né? É um Cristo mais humano. Essa escola esse imperador chamado Teodósio, ele vai, então, convocar um concílio na cidade de na cidade de Constantinopla. Esse será, então, o segundo concílio da igreja para resolver essa pendência do arianismo, que era até então a religião oficial do Império Romano, mas que estava dividindo o império em dois grupos ainda, porque Nicéia não conseguiu resolver a questão do arianismo. Em Nicéia, primeiro concílio, segundo o Atanásio, compareceram 318 pessoas. Tá? A maioria, a maior parte, mais de 300, do Oriente. Já expliquei para vocês porque o Oriente é onde está a capital do Império, e era mais fácil os bispos imperiais circularem.
Já esse concílio de Constantinopla só deu bispos do Oriente, nenhum do Ocidente, nenhum do Ocidente. E participaram cerca de 150 pessoas, metade do primeiro concílio, tá? Metade do primeiro concílio. O Papa, na época, era o Papa Damaso. Papa Damaso. Esse Papa é importante na história, porque foi ele que pediu para que a Bíblia fosse traduzida para o latim. Então, o Papa Damaso não enviou nenhum representante. Ele, na verdade, um ano depois de Constantinopla, fez um sínodo em Roma com os bispos do Ocidente, tá? Esse concílio, o segundo concílio na igreja, ele foi, primeiro, a primeira direção dele ficou na mão de um bispo de Antioquia. Olha que isso é interessante, hein? Antioquia, que está ligado diretamente às teses do Ário, mas depois vai passar por um monte de outras pessoas. Esse bispo foi chamado de Melécio de Antioquia. Tá? Quem convoca esse concílio é o Teodósio I. São dois Teodósios aqui, importante na história. Esse aqui é o Teodósio I, o pai. Então, nós vão observando bem, que eu já falei isso na primeira aula, todos os 7 primeiros concílios da igreja, né, foram convocados por imperadores, todos eles, tá? O primeiro por Constantino, esse segundo pelo Teodósio I. Desse concílio, sabemos poucas coisas, mas porque quem vai narrar para nós vai ser um dos participantes, chamado Gregório Nazianzeno. Ele vai nos dizer sobre os 4 primeiros cânones que vão renovar a fé de Nicéia. Então, já inicia o concílio nesses 4 primeiros cânones, confirmando a fé ortodoxa contra o arianismo. Então, os primeiros 4 cânones vão condenar os arianos, os semi-arianos e os pneumatômacos. Quem são esses pneumatômacos? São os que diziam que o Espírito Santo também era uma criatura e não era Deus. Da mesma forma que o Ario falou que Jesus era uma criatura, esses pneumatômacos diziam que o Espírito Santo também era uma criatura. Aqui um dado importante, porque tanto arianos como pneumatômacos foram chamados, então, da mesma coisa. E é interessante que esses pneumatômacos eram todos bispos da Macedônia. A Macedônia é no norte, ali no norte, onde está hoje a Grécia. Portanto, se falava muito da heresia macedônica, por causa os bispos eram todos dessa. Tanto é que eles abandonam o concílio. Eles vão abandonar o concílio, porque não aceitam a condenação deles, eles abandonam o concílio e vão embora. Esses pneumatômacos que diziam que o Espírito Santo também era criatura. E aqui um dado importante, importantíssimo. Pela primeira vez na história, primeira vez na história, que o Espírito Santo entra numa discussão teológica dentro de um concílio. Foi nesse segundo concílio da igreja em Constantinopla, tá? Em Constantinopla, então, pela segunda vez, pela primeira vez, melhor dizendo, o Espírito Santo entra nessa discussão. Outro grupo que foi condenado nesses 4 cânones iniciais foi o grupo dos sabelianos. Quem são esses sabelianos? O nome sabelianos vem de Sabélio. O Sabélio foi um teólogo, ele é do século, bem no início do século III. Ele vai dizer que só existe o Pai, só o Pai. Não existe o Filho nem o Espírito Santo, só existe o Pai. Só que o Pai, ele se manifestou, é uma manifestação do Pai, ora como Filho, ora como Espírito Santo, como se o Pai fizesse um teatro. Tem hora que o Pai, ele representa o papel de... Só existe Deus Pai, tá? Tem hora que ele representa esse papel de Pai, tem hora que ele representa o papel de Filho, tem hora que ele representa o papel de Espírito Santo. Mas só existe um Deus único. Isso aqui foi para poder entender esse momento difícil da transição do mundo judaico para o mundo cristão, porque o mundo judaico só acredita no Deus. Então, Sabera também só acreditava no Deus. Mas como explicar a pessoa do Filho? Como explicar a pessoa do Espírito Santo? Segundo Sabélio, Filho e Espírito Santo não existiam como pessoas, mas como manifestação do Pai. O Pai, ora, se manifestava como Filho, ora, o Pai se manifestava como Espírito Santo. Isso é o sabelianismo, chamado de modalismo também, ou patripassionismo. São nome que recebeu esse sabelismo. Também foi condenado nesse concílio.
Um outro ponto importante, lembra que eu falei que se estava discutindo qual era a segunda cidade vamos dizer, de importância dentro do patriarcado. Se Roma é a primeira cidade em moral, né, em discussões morais, de orientações morais, qual seria a segunda cidade? E aí, no terceiro cânone do Concílio de Constantinopla, decidiu que a segunda cidade em importância moral seria Constantinopla, por ser a cidade do imperador. Se Roma é a primeira cidade, devido ao Paulo e ao Pedro estarem enterrados ali, a segunda cidade, logicamente, na cabeça desses que participaram do concílio, deveria ser Constantinopla, por ser a cidade imperial. Roma, nesse momento, já está em decadência, era a capital do Ocidente, mas está em decadência e o imperador já mora em Constantinopla. Constantinopla foi fundada como cidade em 330. Constantino ainda era vivo nesse momento. Então, ou seja, a Constantinopla passou a ser a segunda cidade em preferência entre os patriarcas orientais. Só perdi, então, para Roma nessa discussão. Nesse concílio, isso que é muito importante que eu vou dizer, por isso que eu até pedi para vocês não faltarem a aula de hoje. Nesse concílio, foi apresentada, então, a fórmula de fé oficial das igrejas orientais, e que depois passou também a ser a forma de fé da Igreja Ocidental, chamado símbolo niceno-constantinopolitano. Símbolo niceno-constantinopolitano. Só que existe um engano aqui, só um instantinho aqui, pessoal. Só que existe um engano aqui, porque uma coisa importante é que o símbolo de fé que foi apresentado, né, o símbolo de fé que foi apresentado nesse concílio, ele já existia. Ele já era um símbolo de fé da igreja de Constança, no Chipre. Chipre, para quem não sabe, é um país que está hoje do lado ali da Grécia, tá? Inclusive fala-se o grego na cidade de Chipre. Foi uma cidade onde o Paulo esteve. Então, é uma cidade muito importante para o cristianismo. Então, em Chipre, um bispo chamado Epifânio levou até esse concílio um símbolo de fé e houve apenas algumas acréscimos, vamos dizer assim. Segundo os estudiosos hoje do cristianismo, provavelmente esse símbolo de fé pertencia à igreja de Jerusalém. Não se sabe se isso é verdade ou não. Mas quem apresentou esse símbolo de fé ao concílio de Constantinopla foi esse bispo Epifânio de Chipre. E aí, ao ler esse símbolo, acrescentaram-se outros elementos que eu vou ver com vocês hoje, tá? Mas basicamente é isso. Esse símbolo, ele é o símbolo de fé de toda a igreja, seja oriental, seja a igreja ocidental, até os dias de hoje. Inclusive, todas as missas em Roma, até hoje, o símbolo que se fala, se proclama na missa é esse símbolo niceno-constantinopolitano. Aqui eu só tenho poucas pessoas que não são católicas no grupo. Na Igreja Católica Romana, desculpa, aqui no Brasil, na missa, nós não proclamamos, só uma vez por ano, basicamente, se proclama o símbolo niceno-constantinopolitano, ele é grande. Então, geralmente é na missa do Sábado Santo, tá? Que é a missa aqui da Vigília Pascal. Ou outra missa muito especial. Normalmente não, sempre, fora esses casos específicos, nós proclamamos o símbolo chamado apostólico, que é aquele que crê em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Ele é chamado de apostólico porque ele tem 12 citações, tá? Acreditava-se no passado que os apóstolos tinham feito ele. Hoje sabe-se que não, que ele é um símbolo do século IV também. Mas esse símbolo niceno-constantinopolitano é o símbolo, vamos dizer assim, oficial daquilo que se acredita a igreja chamada hoje de ortodoxa, que é a igreja grega, e a igreja católica apostólica romana. Na primeira parte desse símbolo, basicamente se repete tudo o que Nicéia definiu.
tá? Só tem um probleminha com relação ao Espírito Santo, que eu vou explicar daqui a pouquinho, que foi o acréscimo que se tem depois. Eu vou explicar isso depois, daqui a pouco para vocês, tá? O símbolo foi aceito em Nicéia primeiro, e primeiramente ele se tornou um símbolo de fé oficial para a igreja grega, que nós chamamos hoje de ortodoxa. Depois ele vai passar para a liturgia romana, tá? Que também o aceitou como símbolo oficial. Então, nós podemos dizer, daqui a pouco eu vou falar do acréscimo que gerou briga entre o Ocidente e o Oriente, mas daqui a pouco eu vou falar sobre essa questão. Esse símbolo, ele pode se dizer um símbolo anti-ariano. Portanto, quando a gente reza esse símbolo, não só nós confirmamos a divindade de Cristo, ele é importante por isso, o símbolo reconhece a divindade de Cristo e a divindade do Espírito Santo, que para o arianismo eram apenas criaturas, Jesus, o verbo era criatura, e para os macedônicos o Espírito Santo era criatura. Então, esse símbolo de fé, vamos dizer, a essência dele, a essência desse símbolo de fé é o reconhecimento de Jesus, do verbo, como Deus, e o reconhecimento do Espírito Santo como Deus. Então, essa é a essência máxima desse símbolo chamado niceno-constantinopolitano. Além do Pai ser Deus, o Filho é Deus e o Espírito Santo também é Deus. Essa é a essência de todo esse símbolo. Eu mandei para vocês ele semana passada, retrasada, e postei também a aula de hoje para vocês. Eu vou lendo aqui devagar para a gente discutir. E vou mostrar depois onde tem uma briga aqui hoje, tá, entre a Igreja Oriental e a Igreja Ocidental, que foi acrescentado posteriormente ao Concílio de Nicéia, tá bom? Então, olha só, eu vou lendo devagar e eu vou mostrando aqui onde ele é um símbolo anti-niceno e anti-macedônico. Quando eu falo macedônico, quer dizer o dos pneumatacos, tá? Que é aqueles contrários ao Espírito Santo. Então ele diz o seguinte: creio em um só Deus, todo-poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Então ele começa aqui com o Pai, tá? Aí ele passa para Jesus Cristo, que é a grande questão de Nicéia e Constantinopla. Creio em um só creio em um só Senhor, Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus. Para dizer que ele aqui já tem vamos dizer, a primeira situação anti-ariana. Nascido do Pai antes de todos os séculos. Em outras palavras, Jesus não teve uma origem. Ele é nascido do Pai antes de todos os séculos. Agora a afirmação que ele é Deus. Deus de Deus. Luz da luz. Deus verdadeiro de Deus verdadeiro. Aqui é muito claramente anti-ariano. Deus verdadeiro de Deus verdadeiro. Gerado, não criado. Consubstancial ao Pai. Duas fórmulas anti-arianas. Ele não foi criado como queria o Ari. Ele foi gerado. Como isso funciona, Guto? É como você pegar uma vela que tem um fogo e pegar uma vela apagada e encostar naquele fogo daquela vela acesa. Cria-se um fogo de mesma substância. Isso é geração, tá? De mesma substância. Por isso que Jesus tem a mesma substância do Pai. Em grego a gente fala homousios. Jesus é do mesmo homousios, da mesma substância do Pai. A gente fala em português consubstancial, da mesma substância do Pai. Por ele todas as coisas foram feitas. E por nós homens, e para nossa salvação, desceu do céu e se encarnou pelo Espírito Santo no seio da Virgem Maria e se fez homem. Também por nós foi crucificado sob Pôncio Pilatos. Aqui é a questão da história salvífica, né? Da questão histórica do Cristo. Ele padeceu e foi sepultado. Ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai. E de novo há de vir em sua glória para julgar os vivos e os mortos. Isso que nós chamamos de parousia na igreja, tá? Parousia, a volta de Cristo para julgar os vivos e os mortos. E o seu reino não terá fim. Agora, então nós já falamos aqui do Pai, que é Deus, falamos do Filho, que é Deus, e aqui vem a parte do Espírito Santo, também, que agora é uma crítica aos macedônicos, que o Espírito também é Deus. Então, olha só. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá vida
e procede do Pai. Eu vou falar aqui o original e vou falar agora o acréscimo, tá? E procede do Pai. E com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Esse é o credo oficial, não cabe, mas só quero mostrar aqui o Espírito Santo. No credo oficial de Constantinopla, foi declarado que o Espírito Santo procede do Pai e com o Pai e o Filho adorado. Só que no século V, primeiro na Espanha, depois no século VIII, na França, e no século XI, em Roma, foi acrescentado um termo dizendo que o Espírito Santo procede do Pai e do Filho. Esse termo em latim é filioque, filioque, que o Espírito Santo procede do Pai e do Filho. Repetindo, no Concílio de Constança fala que o Espírito procede só do Pai. O Ocidente vai acrescentar depois que ele procede do Pai e do Filho. Esse será um dos, não apenas esse será um dos motivos da separação, da briga, da excomunhão da Igreja Católica Romana da Igreja Ortodoxa no século XI e vice-versa. Ambas as igrejas se excomungarão no século XI, tá? As duas igrejas vão se excomungar. Um dos motivos é esse filioque que a igreja ocidental acrescentou e que a igreja oriental não aceitava, não aceita até hoje, mas hoje ela já respeita, porque no Concílio Vaticano II, ambas as igrejas retiraram a excomunhão. Por lado da Igreja Católica, o Papa era Paulo VI. Por lado da Igreja Grega, o patriarca era o Atenágoras. Foi talvez um dos grandes eventos do Vaticano II, o último concílio que teve na igreja, em que as igrejas retiraram as excomunhões e passaram, então, a ser igrejas irmãs, que se respeitam com suas diferenças, tá bom? Então, isso é muito importante. A igreja ocidental, primeiro na Espanha, depois na França e depois em Roma, acrescentou esse termo que o Espírito Santo também procede do Filho, filioque. Então, quando você for ler esse credo, como eu postei para vocês aqui o credo com filioque, tá lá. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida e procede do Pai e do Filho. Esse credo já está com filioque e do Filho. Ele é romano. E com o Pai, o Filho é adorado e glorificado. Se o Espírito Santo é adorado e glorificado, portanto, também ele é Deus. Somente podemos adorar quem é Deus. Então, aqui se define também uma fórmula contrário àqueles macedônicos que diziam que o Espírito Santo era criatura. Ele que falou pelos profetas. Aí vem, então, a confirmação de uma igreja una, indivisa. Então, creio na igreja que é una. Essas são as 4 características do mundo católico, seja romano, seja ortodoxo. A igreja ela é única, una, ela é santa, ela é católica, universal e ela é apostólica, vem dos apóstolos. A igreja romana vem de Pedro, a igreja ortodoxa, a patriarca, cada uma tem um apóstolo como fundador, por exemplo, do Egito. A do Egito vai ser vai ser até do Marcos, uma outra do Mateus, e assim por diante, tá? Então, cada igreja tem um apóstolo como fundador. Então, a igreja católica, 4 características. Quando eu falo católica aqui, seja ortodoxa, seja romana. Para quem não sabe, existem 23 denominações dentro da igreja católica. A igreja católica não é só uma. Ela tem 23 denominações católicas dentro dela, reconhecidas, tá? Então, essa igreja tem que ser una, santa, católica e apostólica, tem que vir dos apóstolos, tá bom? Professo um só batismo, não se pode ter mais de um batismo na igreja católica, só um batismo, para a remissão dos pecados. Essa era a finalidade do batismo no início, tá? A remissão dos pecados. Depois o batismo foi também inserido na introdução à comunidade. Espera a ressurreição dos mortos e a vida do mundo que há de vir. Então esse é o símbolo chamado niceno constantinopolitano, que é o símbolo oficial aí do catolicismo romano e do catolicismo chamado ortodoxo. Então, com esse sínodo, ficou fechado a questão do arianismo. O arianismo vai resistir por pouco tempo ainda, mas com a oficialização desses 2 concílios,
Niceia e Constantinopla, esse símbolo de Niceia e de Constantinopla vai por fim lentamente ao arianismo. Ele vai existir localizado em pequenos locais, mas depois vai desaparecer, ok? Vai desaparecendo esse arianismo, embora ele tenha desaparecido oficialmente. Muitos católicos ainda pensam muito próximo do Ario. Quando eu pergunto assim, quem é mais importante, o Pai, o Filho ou o Espírito Santo? Na cabeça de muitos católicos, eles acham que o mais importante é o Pai, depois vem o Filho. Eles criam como se fosse uma hierarquia. O Pai vem em primeiro, o Espírito Santo, Jesus vem em segundo lugar e o Espírito Santo em terceiro. E isso é arianismo. Ainda temos muito desse arianismo em nós, tá? Ele ainda está muito presente na nossa reflexão. Depois que aconteceu. Outra coisa importante que eu esqueci de falar, que é muito importante mesmo. Essas discussões só foram possíveis, essas discussões teológicas, porque aconteceu o fim das perseguições. Já que eu não preciso mais me preocupar com a minha vida, então eu vou discutir as teologias do cristianismo. Mas antes eu não podia discutir isso porque eu estou sendo perseguido pelo Império Romano, eu quero me esconder. Então foi a paz das igrejas que permitiu criar essas doutrinas que estão aparecendo aí. Depois que foi definida essa questão da trindade, então podemos dizer que o arianismo pertence ao grupo de heresias chamado trinitárias. Trinitárias quer dizer a trindade. Como o saberianismo também é uma heresia trinitária. Na igreja nós temos heresias trinitárias, temos heresias cristológicas, tá? Como o montanismo é uma heresia ligada à igreja, tá? Que a igreja não pode perdoar os pecados, isso é montanismo. Então, tem heresias montanistas, eclesiológicas, tem heresias trinitárias, sabelianismo, agora o arianismo, mas nós teremos também heresias chamadas cristológicas, com relação a Jesus Cristo, tá? Ligado só à pessoa de Jesus Cristo. Porque tem um problema aí para resolver ainda, que as igrejas ainda não tinham uma doutrina, que é justamente a relação em Jesus está o humano e o divino juntos, estão separados. Como é que isso funciona em Jesus? Jesus é plenamente homem, plenamente Deus, de forma junta, separada, isso não estava claro ainda. Por exemplo, uma heresia, essa não precisa nem de concílio, porque os próprios sínodos resolveram ela. Um patriarca, não, um bispo de uma cidade chamada Laodiceia, na Ásia. Laodiceia hoje é onde está a Turquia também, tá? Um bispo chamado Apolinário, tá? O Apolinário, ele queria entender por que Jesus não pecava se Jesus também era homem. Como é que um homem pode não pecar? E aí ele era muito ligado, o Apolinário vai ser ligado à escola de Alexandria, que tenta trazer o aspecto divino de Cristo. Para o Apolinário, Jesus não pecava porque ele tinha uma alma divina. Jesus, ele era homem, mas a alma dele era divina, então ele não pecava por isso, porque a alma divina não permitia que ele pecasse. Só que aí tem um problema. Por que isso é heresia? Porque tem um problema seríssimo. Porque a igreja sempre pregou que somente pode se salvar no homem aquilo que Cristo assumiu plenamente como homem. A igreja prega que Jesus não pecou, não era porque ele era homem ou Deus, ele não pecou porque ele foi fiel ao Pai como homem ele foi fiel a Deus. Não era para a condição divina que Jesus foi fiel a Deus, ele foi fiel a Deus também porque não se separa Jesus um homem de Deus. Então, se o Apolinário fala que Jesus pecou apenas porque ele tinha uma mente, uma alma divina, qual é o mérito que tem nisso de Jesus? Nenhum. Jesus não teria mérito nenhum, porque ele fez porque ele era Deus. Então, o apolinarismo foi condenado, tá? Não precisou de concílio, ele foi condenado, mas só para mostrar para vocês que essa discussão estava muito em voga em relação a Jesus, né? A questão de Jesus em relação à humanidade e à divindade de Jesus. Até chegar numa heresia, essa sim vai criar um concílio, vamos começar ela agora, né? Na verdade, vou parar agora porque não vai dar tempo de falar nela, mas é do Nestório. Do Nestório. O Nestório, só vou apresentar para vocês quem foi o Nestório.
E aí, na próxima aula, a gente fala do nestorianismo. Esse nestorianismo vai gerar o terceiro concílio da igreja, que é sobre Maria. O Nestório, ele foi um patriarca, quer dizer, um homem muito importante da cidade de Constantinopla. Portanto, vamos colocar o segundo homem de mais importância no mundo religioso da época, esse Nestório. Ele nasceu no final do século IV, em 380, hoje ali na região da Síria. Portanto, ele era adepto da escola de Antioquia, buscava mais os aspectos humanos de Jesus. Quando eu falo escola de Antioquia, os aspectos mais humanos. Alexandria, os aspectos mais divinos. Ele teve como mestre também um adepto da escola de Alexandria, de Antioquia, chamado Teodoro de Montsuestia, que foi um grande homem na época lá. E ele, então, como patriarca de Constantinopla, ele vai, então, criar algumas teses tentando entender a pessoa de Jesus na sua dimensão humana e divina. Então, a pessoa de Jesus na sua questão humana e divina. De onde partia o Nestório? Eu vou falar só as teses dele, na próxima aula a gente conclui. De onde partia as teses do Nestório? Partia da imutabilidade de Deus. Deus é imutável, portanto, Deus não se pode encarnar como divino numa pessoa. O humano não se pode se tornar divino. Em outras palavras, é isso. Para ele, Nestório, onde tem uma natureza, tem que ter uma pessoa. Se existiam duas naturezas em Jesus, humana e divina, então, de novo, para Nestório, onde tinha natureza, tinha pessoas. São os termos teológicos que estão sendo criados nessa época, tá? Então, se definia que Jesus tinha duas naturezas, uma humana e uma divina. Se Jesus, por Nestório, ele falando, se Jesus tem duas naturezas, uma humana e outra divina, ele tem que ter duas pessoas também, uma humana e outra divina. Então, Nestório defendia que a união, a palavra hipostática é união, tá? União das pessoas, união hipostática, união entre as pessoas. Então, entre a pessoa divina e humana de Jesus, a união, segundo ele, era só moral, só moral. O Jesus humano era uma pessoa, o Jesus divino era outra pessoa, o verbo divino era outra pessoa. A união era somente uma união moral. Então, nesse sentido, ele defendia que existia um Jesus humano com natureza humana e um Jesus divino com natureza divina, onde essas naturezas não onde a união entre essas naturezas não acontecia. Portanto, para o Nestório, Maria não podia ser mãe do homem, desculpa, do ser divino. Maria só podia ser mãe do homem Jesus. Então, Maria não podia ser chamada de Theotokos, mãe de Deus. Mãe de Deus. Maria podia ser chamada apenas de Christotokos, mãe do Cristo, o do humano. Essa era a defesa. Cristo no sentido de Messias, tá aqui. Então, esse foi o grande problema, o que o Nestório estava dizendo. Ele negava essa união hipostática entre as pessoas, porque existia essa diferença. Só para acrescentar um dado importante para vocês aqui, em relação a Maria, não existia um culto oficial a Maria antes desse período que nós estamos estudando. O primeiro culto vai ser no ano de 430, que vai começar a Maria a ter esse culto, mas era muito incipiente, pequeno. O grande nome que fez uma reflexão sobre Maria, no livro chamado Da Natureza e Graça, foi Santo Agostinho. Nesse período, 430, Santo Agostinho falou que Maria nasceu sem pecado. Ela foi protegida do pecado original. Nesse livro do Santo Agostinho chamado Natureza e Graça. Inclusive, o Santo Agostinho foi convidado para o concílio, como eu vou falar na próxima aula, concílio de Éfeso. Só que ele não pôde ir porque ele morreu na batalha de 430 contra os vândalos, que estavam no norte da África. Então, Santo Agostinho vai morrer nessa invasão vândala, dos vândalos, né? Em Hipona, onde ele era bispo. E então, ele não consegue comparecer um ano depois, que foi o concílio, 431, concílio de Éfeso. Mas, de qualquer forma, o Santo Agostinho é um dos grandes teólogos que vai defender
Maria como aquela que foi protegida do pecado original, né? Que nós temos, inclusive, um dogma, eu até postei esses dias aí um vídeo para vocês, que um dos dogmas de Maria é justamente a sua concepção, né? Maria, ela foi protegida do pecado original, segundo essa teologia do Santo Agostinho, tá bom? Na próxima aula vamos dar continuidade a essa reflexão, porque teve um bispo da escola de Alexandria chamado Cirilo, que não vai concordar com as teses do Nestório, dizendo que em Jesus tem duas naturezas que não se comunicam, que não existe uma união. Vai então denunciá-lo a Roma, e Roma fará um primeiro sínodo que vai condenar Nestório, e depois o imperador vai convocar o terceiro concílio da igreja, o concílio de Éfeso, em 431. Então, na próxima aula a gente dá continuidade. Quem tiver pergunta, pode abrir aí os microfones aí para Ô, poder então Guto, perguntar. esse Cirilo é o mesmo daquele que é retratado no filme Alexandria? Exatamente. Esse Cirilo era um homem muito duro, perseguiu judeus, perseguiu pagãos. Ele, inclusive, é o responsável pela morte da filósofa ali em Alexandria. Tá? Mas é esse mesmo, essa figura do Cirilo. Perguntas? Estamos aqui. Domingo teve um batizado na igreja, o padre falou assim, eu te batizo no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não tá certo, né, Guto? Tá certo, ele tá certo. O pessoal que está fazendo errado. Porque a palavra nome, ela cria uma identidade de pessoa. Seu nome é Fabrício. Então, o nome cria uma identidade de pessoa. Por erros teológicos, muita gente dizia assim, em nome do Pai, é em nome do Filho, é em nome do Espírito Santo. Ao falar em nome, em nome, em nome, nós criamos três deuses. A igreja está fazendo essa correção catequética em relação a isso. Então, se batiza em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Um só Deus em três pessoas. Inclusive aquela música que se canta no início das missas, em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito. Está errado. Tá? Inclusive, algumas igrejas estão consertando em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Porque para cada nome tem que ter. Se você coloca três nomes, você cria três identidades e três deuses diferentes. Então, é apenas em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Isso é uma catequese que agora a igreja está corrigindo, porque por muitos. Isso não foi culpa das pessoas, né? A própria igreja, sem perceber, foi nas suas invocações, é dizer em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Não é assim. É em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Então, o padre tem Augusto, o que que você bater. pode me dizer sobre. Tem um evangelho apócrifo que é chamado Evangelho de Maria, que Sim, fala, inclusive, da infância, né, da Maria. Parece que é onde foi citado talvez pela única vez, os nomes dos pais da Maria, né, os avós de Jesus e tal, e que ela foi criada no templo, foi alimentada por um anjo. O que você pode me dizer sobre esse evangelho? Eu sei que ele é apócrifo, né? sim. E qual a ligação deles com os concílios que você vai tratar mais para frente, assim? A igreja hoje, ela mantém os evangelhos apócrifos como base de estudo para coisas que nós não temos nos evangelhos chamados canônicos. Então, como você lembrou aí, o nome dos pais de Maria estão nesse evangelho, não só nesse, tem também o evangelho da morte de Maria, e tem vários evangelhos ligados a Maria. E os santos padres que falam são esses bispos desse período, conheciam todos eles. Então, eles resgatam muito disso. Mas a discussão aqui está, quando se fala de Maria, mãe de Deus, não está nem ligados a esses apóstolos. Os bispos, principalmente Santo Agostinho, dentre outros, vai buscar principalmente no Evangelho de Lucas, que o anjo aparece para ela e vai dizer que o fruto que está no ventre dela é obra do Espírito, né, de Deus. Então é nesse sentido que esses santos padres partem para poder defender a ideia de que Maria é a mãe de Deus. O capítulo 2 do Evangelho de Lucas, depois a visita dela a figura de Isabel, que também reconhece que o que está no ventre dela é fruto do divino.
Então, é nesse sentido que a igreja vai reconhecer Maria como a mãe de Deus, tá? Mas vamos ver isso depois, na próxima aula, com o Concílio de Éfeso, vocês vão ver isso bem claro. Deixa eu só pegar um detalhe aqui, que é para lembrar, só um ano aqui, fugiu a minha cabeça aqui. Só um minutinho que eu já finalizo com essa informação aqui. Isso mesmo. O primeiro culto, só essa informação é importante para vocês, quem é católico principalmente. O primeiro culto oficial a Maria, primeiro culto oficial a Maria, se deu em Alexandria. Teve um sínodo um ano antes do Concílio de Éfeso, dentro dessa discussão que nós estamos falando do Nestório, um ano antes em Alexandria, foi definido aí o culto, né, de veneração e de devoção a Maria. Veneração e devoção a Maria, não de adoração, aí para ficar bem claro aquela questão de que Maria não é adorada porque ela não é divindade. Então, 430 é a primeira igreja que vai fazer o culto de devoção e de veneração a Maria, foi o culto, foi a igreja de Alexandria no ano de 430, através de um sínodo. Um ano depois, em Éfeso, aí sim, esse culto vai ganhar expressão através da definição que nós vamos ver na próxima aula, de Maria como Theotokos, Maria como mãe de Deus. Aí sim, Maria vai ganhar uma expressão muito grande dentro da igreja. Só para curiosidade aí que eu queria falar isso aí para vocês. Mas o grande teólogo que reflete Maria é a figura do Santo Agostinho de Hipona, tá bom? Então, na próxima aula, a gente dá continuidade aqui a essa reflexão. Um abraço, fique com Deus aí. Boa noite.